Taichi é um estudante de ensino médio fraco e patético, sem talento e sem nenhuma garota interessada, e é apenas amigo de sua amiga de infância atraente. No entanto, sua vida muda de repente quando ele é convocado para outro mundo e se torna o mago mais poderoso de todos os tempos, capaz de destruir exércitos inteiros e colapsar países em segundos. Um dia, quando ele e Rin estavam indo para a escola para participar das atividades do clube, Mumen Rider assume a missão de Truck-kun e quase atropela os dois. Felizmente, os reflexos rápidos de Taichi salvam seu melhor amigo de certos clichês de anime Isekai, mas não o salvam de ser atingido por um misterioso mago de outro mundo. Alguma besteira de Harry Potter começa a envolver seu corpo, então ele afasta Rin do círculo mágico para protegê-la, mas ela tem um quociente de inteligência de temperatura ambiente e corre em direção a ele de qualquer maneira, enviando ambos para outro mundo. Alguns minutos depois, eles acordam e, felizmente, ambos aparecem em uma área relativamente segura. Com a dupla sã e salva, ele e Rin começam a procurar por alguma cidade, enquanto Rin está procurando por um sinal de Wi-Fi no meio do nada. Taichi para por um momento e usa suas duas últimas células cerebrais para determinar se eles foram transportados para Wakanda. Mas o cavalo de Berserk aparece na frente deles e começa a brincar. O cavalo é tão demoníaco, seus olhos estão super vermelhos de todos os comestíveis de maconha que comeu e está determinado a pisoteá-los até a morte. Vendo como estão extremamente ferrados, Taichi diz a Rin para correr o mais rápido que puder, porque ele usará a si mesmo como isca. Então, mesmo que ele morra, pelo menos ela estará segura, desde que possa correr mais rápido que aquele cavalo malvado e musculoso saído direto de uma academia. Mas ela diz para ele parar porque não é assim que eles fazem as coisas juntos. No entanto, apesar das suas súplicas, Taichi corre como um completo desajeitado em direção ao cavalo e atira uma pedra na besta enfurecida. E então começa a se perguntar por que isso não afetou o cavalo literalmente cheio de esteroides. Com o seu plano absolutamente genial falhando, Taichi está literalmente encrencado neste momento. Mas graças à proteção narrativa, um careca aparece do nada, junto com seu trio de aliados, derrotando o cavalo maligno de uma vez só. Olhando para seus salvadores, Taichi percebe que são todos aventureiros e ele não está alucinando, porque embora este mundo possa ser como um jogo de RPG, é tão real quanto One Piece. E se eles conseguirem subir muito além do nível atual, eles sairão vivos e sobreviverão para contar a história. Então, depois de aprender sobre os fundamentos do mundo e chegar à cidade de Aspire, ele diz a Rin que eles deveriam se registrar como aventureiros e encontrar uma maneira de sobreviver neste novo mundo antes que acabem pobres e morrendo de fome. Antes de partir, Valdir lhes dá uma vantagem inicial para que pelo menos possam sobreviver nos primeiros dias de sua nova jornada. Poucos minutos depois, ele e Rin chegam à guilda dos aventureiros, e a atendente da guilda, Marie, pergunta se eles vão se registrar como aventureiros. A dupla diz que sim, então ela lhes dá o manual da guilda e pede para fazerem um teste de aptidão, porque não podem se tornar aventureiros de repente se suas habilidades forem uma completa porcaria. Isso preocupa ambos, porque eles podem ter 0 poderes mágicos, o que significa que vão acabar em algum banheiro medieval. Mas ela faz o teste de qualquer maneira, e alguns segundos depois, algumas luzes de Natal aparecem dentro da bola de cristal, surpreendendo Marie. Ela está perplexa e começa a se perguntar se Taichi é o mesmo, então ela pede para ele tocar a bola também. Mas o poder de Taichi é tão incrível que realmente quebra a bola de cristal, revelando seu grande potencial. Marie está tão chocada com o que está presenciando que chama o gerente para ajudar com essas duas Keres incrivelmente poderosas. Alguns segundos depois, o mestre da guilda, Gerard, e a poderosa espadachim elfa, Milia, aparecem diante deles e contam as más notícias. Taichi e Rin não podem se registrar como aventureiros agora por razões que ele não pode contar. Então, ele ordena a Milia que leve a dupla e os traga para um local designado longe do salão da guilda. Algumas horas depois, eles chegam a uma cabana isolada em algum lugar do reino. E Lemia, uma mãe extremamente atraente vestida apenas com as últimas lingeries da Victoria's Secret, os cumprimenta. Milia questiona sua roupa de casa, mas ela argumenta que é sua casa e ela se veste como quer. Depois de se arrumar, Milia a informa sobre a situação de Taichi e Rin e conta os resultados do teste de aptidão. Então, Lemia entrega a eles um tablet de madeira encantado, dizendo que esses tablets irão determinar sua capacidade de força mágica, o que permitirá a ela saber se são porcaria pura ou realmente coisa boa. Assim, tanto Taichi quanto Rin pegam os tablets, e depois que Lemia os ativa, os tablets finalmente revelam seu poder mágico. Alguns segundos depois, os resultados finalmente aparecem e seus poderes são realmente insanos. Vendo o potencial em ambos, Lemia declara que a partir de hoje, os dois melhores amigos serão seus aprendizes. Os poderes de Taichi estão além do possível porque sua capacidade mágica é de 120 mil, com uma força mágica de 40 mil, enquanto Rin tem uma capacidade mágica de 37 mil e uma força mágica de 5 mil.
De acordo com Milha, Lemia, que é a maior maga de todo o reino, tem apenas uma capacidade mágica de 43.000 e uma força mágica de 6.000, enquanto ela tem apenas uma capacidade mágica de 35.000 e uma força mágica de 3.800. Ela explica que normalmente os humanos têm uma capacidade máxima de magia de 10.000 e uma força mágica de 2.000, o que é suficiente para alcançar o posto de mago ou cavaleiro real na capital do reino. Mas o aparecimento repentino deles literalmente envergonha todo o reino porque, com essa revelação, Tai Chi e Rin são atualmente as pessoas mais poderosas no mundo inteiro. Mas Lemia lhes diz que, apesar de seu poder esmagador, eles ainda são praticamente bebês comparados a ela. Ela pode derrotá-los completamente sem suar porque eles não sabem como usar seus poderes corretamente. Além disso, se eles não conseguirem usar seus poderes devidamente, eles estão praticamente mortos porque controlar um poder tão tremendo requer pensamento e domínio. E eles não fazem isso. Então, Taichilo pergunta a Lemia o que acontecerá se ele conseguir dominar seus poderes. Então ela responde, e diz que ele pode basicamente aniquilar países e continentes inteiros. Provavelmente até o mundo se ele quiser. Com seu poder inigualável, ele pode até se tornar o rei de seu próprio país e derrotar o personagem principal de Sen ao Mujo, tendo garotas de anime ilimitadas em seu harém, e até se tornar o próprio Elon Musk tendo dinheiro infinito. No dia seguinte, Taichi treina com Lemia enquanto Rin treina com Miura para liberar seu potencial como mágicos. Acontece que Rin é basicamente a Avatar devido à sua habilidade de controlar e usar todos os 4 elementos, tornando-a uma maga quadrupla e a aluna perfeita para Miura treinar, que pode controlar 2 elementos. Mas Taichi não é como ela porque acontece que ele não consegue controlar nenhum elemento. Lemia diz a ele que ele é um feiticeiro, um tipo único de mago capaz de liberar os poderes dos espíritos elementares que existem em seu mundo. Basicamente, ele pode comandar os espíritos elementares para lutar por ele enquanto tem acesso a todos os seus poderes completos. Mas para realmente fazer isso, ele precisa aceitar alguns termos e condições, um pacto por assim dizer, para desbloquear todo o seu potencial. Então Lemia ensina a ele o básico sobre como controlar seu poder para determinar que tipo de feiticeiro ele é, mas sua resistência é literalmente um lixo, então ele só pode fazer o mínimo possível. Enquanto isso, o treinamento de Rin está indo muito bem porque ela é uma nerd que prestou atenção nas aulas de ciência, aplicando leis da física da vida real às suas habilidades mágicas e criando um novo tipo de fogo que até a própria Miura nunca viu antes. Depois de algumas horas, ela visita Taichi, que está cansado pra caramba depois de não fazer absolutamente nada e não conseguir nenhum resultado. Ele diz a ela que não consegue manifestar seus poderes, então tudo é sem sentido, mas ela diz para ele se concentrar e focar em seu poder interior. Então ele fecha os olhos e começa a focar em seu poder e depois de alguns segundos começa a ouvir a mesma voz que vem ouvindo desde que foram transportados para o mundo. A voz o guia para onde ele deve focar sua atenção. Então ele a segue e após alguns segundos mais, suas mãos começam a brilhar como um maldito smartphone às 3 da manhã, revelando um de seus novos poderes. Após desbloquear seus poderes, a dupla volta para casa e Taichi come o jantar de todo mundo como Nikocado avocado. Lemia os elogia por aprenderem algo novo, mas diz a Taichi que ela vai ensiná-lo mais magia, porque ele não fez nada de particularmente interessante, além de fazer sua mão brilhar intensamente. Ela vai ser física com ele, e com isso ela quer dizer que Taichi vai ser levado ao limite absoluto de sua capacidade mágica, porque ela vai drená-lo como uma súcubo. Então, no dia seguinte, Taichi vai ao campo para recarregar ela. Mas na verdade é uma farsa, porque ele realmente vai lutar contra lobos gigantes para treinar, enquanto Rin está fritando coelhos selvagens o tempo todo. Mas o treinamento deles é logo interrompido quando um daqueles cavalos incrivelmente fortes aparece novamente. No entanto, eles estavam tão poderosos que realmente pularam toda a luta e foram direto para a cena de celebração. Lemia parabeniza ambos pelo excelente trabalho, dizendo que agora eles são formados no seu curso de treinamento de magia rápida e podem ser considerados aventureiros completos. Mas antes de enviá-los de volta para Aspire, ela revela que são chamados de perdidos. Indivíduos que foram convocados de seu próprio mundo e trazidos para este mundo por um evento poderoso ou por um feiticeiro poderoso. Mas ela aposta que eles foram convocados por um poderoso feiticeiro capaz de controlar a magia do espaço-tempo. Então, se quiserem voltar para casa sãos e salvos, é melhor começarem a caçar esse feiticeiro e perguntarem por que foram convocados em primeiro lugar e como voltar para seu mundo de origem. Ao ouvir isso, Taichi com um sorriso no rosto diz a todos que vai dar uma surra naquele feiticeiro assim que descobrir onde ele está escondido, e então todos aplaudem. Mais tarde naquela noite, suas mãos começam a brilhar novamente e uma voz misteriosa chama seu nome. A voz diz que ele é estúpido, mas que ela vai encontrá-lo em breve. No dia seguinte, ele e Rin voltam para Aspire e começam a fazer algumas missões secundárias aqui e ali para ganhar dinheiro e conseguir uma promoção para sair do rank I, que é o menor rank como aventureiro.
Após 2 semanas, enquanto procuram áreas potenciais para explorar e ganhar dinheiro, Almeda, a empregada da guilda, entrega a Taichi uma carta de convocação vinda da guilda. Ao chegar no escritório de Gerard, onde ele entrega informações sobre a nova missão. Aparentemente, algumas mercadorias estavam sendo roubadas de lojas e vagões, e Gerard acha que eles sabem onde as mercadorias roubadas estão sendo vendidas, que é um bar em algum lugar da cidade. O objetivo de Taichi é observar o local, investigar se os relatos são verdadeiros e prender qualquer um envolvido com a confusão que está acontecendo lá. Ao ler as informações da missão, ele reclama que a missão é um nível acima do deles, que é Rank T, mas Gerard insiste que eles aceitem a missão porque ele é um pão duro e não vai começar a aumentar as recompensas por uma investigação de contrabando quando há um aventureiro de rank e descartável em quem ele pode confiar. Mas mais importante, se eles aceitarem a missão, serão promovidos para a classe D, o que significa que podem assumir missões mais difíceis, mas mais recompensadoras. Então, ao ouvir essa proposta, Taichi e Rin aceitam o trabalho e viajam para as favelas para começar sua missão. No caminho, eles param por um instante para comprar algumas frutas, mas tudo está tão caro que só conseguem comprar 3 por 1 prata. É nesse momento que percebem o quão grave é o problema do contrabando, especialmente porque a cidade depende muito de mercadorias importadas. E se não resolverem o problema, esta será a primeira cidade de Anime Izeka tão pobre que os cidadãos morrerão de fome. O vendedor também conta a eles que há rumores de que o contrabando não é apenas a causa deste problema, pois vários monstros também atacam caravanas comerciais. Basicamente, a logística está ferrada, e todos na cidade em breve estarão ferrados se Taichi e Rin falharem em sua missão. Então, para resolver essa bagunça e evitar que as coisas saiam do controle, a dupla visita o bar relatado e começa a fazer perguntas, deixando uma bolsa de ouro para fechar um acordo com eles. Mas o barman manda-os se foderem, porque eles não vão cair na isca óbvia dos federais e da Receita Federal. Então os barmen começam a cercá-los para bater neles, mas foi um erro da parte deles, pois Taichi os derrota em vez disso. Um dos caras confessa que um homem pediu para eles contrabandearem mercadorias e as enviarem para o bar. Segundo eles, quando chegaram em um dos vagões-alvo, ele já havia sido atacado e não havia mais nada além da carga. Então eles pegaram o saque e o deixaram na entrada da cidade. Após a confrontação, o barman diz para eles caírem fora porque isso acontece sempre, e ele não precisa do dinheiro deles. O duo sai de mãos vazias, mas pelo menos agora tem uma pista e sabem exatamente para onde ir em seguida. No caminho para a entrada do Aspire, um grupo de idiotas aparece do nada para emboscá-los. Assassinas bloqueiam o caminho e vão imediatamente atrás de Rin, mas Taichi fica na linha de frente e enfrenta uma das assassinas. Em seguida, ele usa poderes Jedi para lançar alguém contra uma parede de tijolos, danificando permanentemente sua medula espinhal, enquanto Rin usa dobragem de ar para fazer essa garota se curvar ao chão. Taichi dá o golpe final nocauteando o assassino. Com um dos assassinos inconsciente, ele pergunta o que eles farão, e um dos assassinos joga uma granada de fumaça, desaparecendo da cena. No entanto, uma vez que a fumaça se dissipa, fica claro que eles não se importam com seus companheiros e deixaram um de seus camaradas para trás. Então ele captura a assassina e a leva de volta ao salão da guilda, onde Gerard a aprisiona por enquanto. No dia seguinte, ele visita a guilda novamente e Miura os elogia pela recente promoção ao Rank D antes de falar sobre o próximo objetivo, que é investigar os ataques de monstros relatados nas caravanas de comércio. Taichi diz a ela que tudo está indo por água abaixo mais rápido do que ele consegue conquistar garotas, porque ontem à noite ainda podiam comprar 3 frutas por uma moeda de prata, mas agora só conseguem comprar uma, e ele nem consegue conquistar uma garota para ele. Então Miura pede que eles formem um grupo com ela, porque ela tem uma pista e eles precisam ir rápido para lá. Aparentemente, um poderoso mago é suspeito de ser um dos culpados por roubar frutas de uma fazenda próxima, e os fazendeiros não conseguem revidar porque tem forquilhas e enxadas em vez de fuzis e metralhadoras. Algumas horas depois, o grupo chega e encontra os fazendeiros, incluindo Cassim, que lhes diz que foi ele quem fez o pedido. Mas quando ele aperta a mão dele, Taichi sente que há algo de errado com ele, mas não conta a ninguém. Os fazendeiros então os levam para a plantação e o detector de besteiras de Rin começa a te apitar como louco, indicando a presença de um cara feio e 3 moderadores do Reddit por perto. Quando os monstros aparecem, o trio dá o seu melhor com Miura cortando os porquinhos como se fosse um vídeo de culinária. Enquanto isso, Taichi vai em direção ao ogro e acerta um soco na cabeça dele tão forte que o tempo muda de tarde para a noite. Após completar a missão, ele conta a todos sobre suas suspeitas e como provavelmente estão caindo em uma armadilha, mas Miura diz que provavelmente é muito cedo para spoilers.
Ela lhes diz que o que eles devem focar é no poderoso mágico por trás de todos os roubos. No dia seguinte, Taichi e os fazendeiros visitam a plantação novamente para fazer suas patrulhas habituais, mas Miura nota algumas pegadas que os levam a uma fogueira recentemente queimada, indicando que os relatos são verdadeiros e que há realmente alguém roubando as frutas. E provavelmente é o mesmo mágico cuja identidade eles ainda não descobriram. O detector de besteiras da RIM começa a apitar novamente, indicando que provavelmente estão lidando com 3 pessoas desta vez, então eles imediatamente se dirigem para a área onde estão os culpados. Quando chegam, Taichi os interroga e ameaça enviá-los para o Brasil, assustando-os completamente. Então os ladrões confessam seus crimes e dizem que foi culpa da maga porque ela armou para eles falharem. Depois de confirmarem que estão ligados à maga, o trabalho deles está basicamente meio feito. Cassim expressa gratidão por ajudá-lo e aos fazendeiros a capturar os pequenos criminosos, mas Taichi o confronta sobre quão macia é sua mão. Ele quase o confunde com uma fanboy. Ele percebe como as mãos dos fazendeiros são ásperas e calejadas em comparação com as dele, o que o torna o mais suspeito de todas as pessoas que eles encontraram até agora. Tudo porque suas mãos não parecem estar cultivando nada além de pontos de karma do Reddit. As mãos dele estão muito limpas, dando aquela impressão de ops, então eles o questionam mais. É quando Cassim finalmente diz: "Xix, você me pegou", revelando-se o cérebro por trás das travessuras acontecendo ao redor deles. Aparentemente, tudo é apenas um teste para atraí-los para o meio da plantação, porque ele precisa conhecer seus ops e com o que está lidando, elogiando Taichi por seu talento admirável. Mas ele os chama de estúpidos por serem descuidados demais, e então, de repente, uma mulher chamada Remy aparece diante deles. Ela declara que vai lutar com as garotas enquanto Cassim vai enfrentar Taichi para ver quem é mais forte. Cassim imediatamente chama seu Pokémon, invocando um elemental de gelo para lutar por ele. Taichi se energiza e entra na batalha, não dando chance para Cassim contra-atacar. Mas quando ele ataca o elemental de gelo, ele simplesmente atravessa, então basicamente não acertou nenhum ataque. Cassim o chama de idiota por atacar um elemental sem corpo, zombando de suas habilidades, porque ele literalmente não pode machucar esse monstro a menos que possa liberar sua própria magia. Isso significa que o elemental de gelo é, na verdade, o confronto perfeito tanto para Rin quanto para Miura, e Remy para ele. Mas como eles estão separados, ele realmente não pode fazer nada sem colocar em perigo os 2 membros do seu grupo. Então ele continua atacando o elemental de gelo, mas como ele não tem corpo, ele apenas regenera o que parece ser o seu corpo. Mas está claro que o elemental tem a vantagem nesta batalha, e basicamente Taichi está lutando de forma imprudente. Então, para desafiá-lo ainda mais mentalmente, Cassim dá ao elemental de gelo uma almôndega mágica, evoluindo o monstro para um elemental vermelho, aumentando ainda mais seu poder em 10 vezes. Com sua forma evoluída, é muito mais rápido, mais forte, melhor e estupidamente poderoso que um simples ataque manda Taichi voando, dando-lhe a habilidade de tossir ketchup. Cassim diz a ele que tudo o que ele quer é seu poder e que a razão pela qual ele inventou todas aquelas histórias sobre ladrões de frutas e ataques a caravanas foi porque ele queria atrair os 3 para o meio do nada para poder tomar todos os seus poderes para si mesmo. Mas para fazer isso, eles precisarão acorrentá-lo primeiro e depois ele venderá tanto Miura quanto Rin para os moderadores famintos do Discord fora do país. Isso irrita Taichi, mas ele não é páreo para o elemental vermelho porque é tão fraco que não consegue nem mesmo danificá-lo. Cassim se reúne com Remy, que está completamente derrotado pelo combinação de Rin e Miura, mostrando-lhes um Taichi gravemente ferido e inconsciente. Mas ele acorda, então o elemental vermelho pisa nele novamente, forçando a dupla a ceder às exigências de Cassim. Vendo que está prestes a perder as 2 garotas para os fãs de Namorada de Aluguel, Taichi não pode deixar de estrangular Cassim, mas ele é muito fraco para fazer qualquer coisa, então ele perde a consciência. Durante esse período, ele acorda dentro de sua mente e ouve a mesma voz que vem ouvindo o tempo todo. Ele pensa que está enlouquecendo. A Esfera Verde pergunta a ele se ele quer poder, e, é claro, ele diz que sim. Então a Esfera Verde lhe dá o poder, ativando seu Soyel como se fosse o CJ e dizendo que seu nome é Ariel. Após essa troca, ele retorna ao mundo mortal e finalmente ganha a transformação que estava esperando. Finalmente, ele se torna um mago trapaceiro da Isekai, ganhando o poder do elemental do ar Ariel e derrotando o elemental vermelho com toda a força do último dobrador de ar. Ao ver o elemental derrotado, Cassim e Grami recuam, mas ele não vai deixá-los. No entanto, os efeitos colaterais de seu pacto informal começam a afetar seu corpo. Assim, em um último esforço para derrotar Cassim, Taichi vai completamente no estilo do Capitão Price e arranca o braço direito de Cassim antes de perder a consciência. Após a luta, ele acorda em um dos quartos dentro da casa de Limia. Depois de ver que ele está praticamente recuperado, Limia lhe oferece um buffet para que ele possa recuperar toda a energia que perdeu. Depois de terminar a refeição, ela finalmente explica o que está acontecendo.
Acontece que depois de fazer aquela coisa de mago trapaceiro Isekai, Taichi entrou em coma e ficou praticamente em estado vegetativo a semana inteira devido às severas punições que recebeu por realizar um ataque total. Aparentemente, seu aumento de poder não é realmente gratuito e não é uma trapaça, pois ele sofreu as consequências de liberar todo o seu poder. Sua capacidade mágica de 120.000 foi drenada ao máximo após sua transformação, então recuperar tudo levou seu corpo a impressionantes 7 dias para se regenerar completamente do zero. Graças a Miura e Rin, ele consegue se recuperar mais rápido enquanto está sob os cuidados dela, mas ela o interroga sobre o que aconteceu na floresta que o levou ao estado vegetativo. Depois de ouvir a história dele, ela acredita que foi causado por um ritual chamado Pacto Escarlate, uma magia ritual poderosa que transforma monstros comuns em monstros enfurecidos como se tivessem consumido 10.000 latas de Red Bull. Este poderoso pacto usa o sangue de homens e monstros caídos, transferindo sua energia para uma almôndega feita de pura magia, fazendo com que monstros normais se tornem monstros normais, mas eles ficam vermelhos e muito zangados. Ela também descobre através de Taichi que ele conseguiu fazer contato com o elemental do vento, Ariel. Então agora está claro que tipo de mago único ele é. Acontece que ele é, na verdade, um invocador, um poderoso feiticeiro capaz de comandar e usar o poder de um elemental ao forjar um pacto vinculativo com eles. Quanto mais poderoso o vínculo, mais forte ele se torna, e para fortalecer esse vínculo, ele terá que se tornar algum tipo de treinador de Pokémon gamer, de simulador de namoro, porque essa é a única maneira de aumentar seus poderes e os do seu espírito elemental. Depois ele volta para a Espire após recuperar seu poder e pergunta a Almeta onde está Fadia, mas ela não tem ideia de onde eles estão. Então ele sai por um tempo, pensando no que fazer com as informações que ele tem sobre suas novas habilidades. Enquanto passeia pela cidade, ele se depara com uma confusão entre dois homens forçando uma jovem a ir com eles. Então ele interfere e a mulher imediatamente se solta do alcance dos homens, agarrando-se a ele como se o conhecesse. Um dos homens tenta socá-lo, mas a mulher puxa Taichi para fora do alcance enquanto ele contra-ataca, expulsando os brutamontes de suas bundas. A mulher então agradece a ele por salvá-la, mas ele sabe o quão bem ela teria sido capaz de sair daquela situação sem a ajuda dele. Então a mulher revela que, na verdade, eles já se conheciam, e seu nome é Anastasia, uma das assassinas que atacou ele e Rin algumas semanas atrás. Ela diz a ele que mudou e virou a página depois de ser humilhada e deixada para trás por seus próprios camaradas. Então, em vez de esfaquear pessoas, ela está apenas esperando que Taichi a penetre apaixonadamente a noite toda. Após esse breve encontro, ele e Ana se juntam e começam a investigar os antigos colegas dela, rastreando-os até um dos antigos quartéis generais no centro da cidade. Depois de desativar todos os guardas, Taichi explode a porta e encontra uma informação terrível. Seguindo as instruções no papel, ele e Ana chegam a um túnel subterrâneo que leva mais fundo na cidade. O papel contém informações sobre uma invasão iminente de uma quantidade desconhecida de hordas de goblins sob os efeitos de pactos carmesins, preparando-se para atacar a cidade. Então eles seguem a trilha, levando-os a uma porta bem fechada. Ele planeja explodir a porta, como sempre, mas Ana assume a liderança e arromba a porta, pensando que pode estar armadilhada. Após confirmar que não está, os dois prosseguem para investigar e rastrear a suposta horda de goblins. Enquanto isso, Rin e Miura estão aproveitando a vida noturna quando de repente um assassino encapuzado os ataca. Miura ordena que todos evacuem e enfrenta o assassino enquanto Rin lança magia ofensiva para apoiá-la. Mas quando ela está prestes a acabar com o assassino, ela é alvo de um contrafeitiço de 3 magos no telhado, e então Grami aparece atrás deles, nocauteando Miura antes de sair com ela. Rin tenta segui-la, mas o assassino a mantém ocupada, então ela começa a atacar, derrotando os magos e o assassino de uma só vez. Ela logo encontra Grami novamente. Dessa vez, Grami a informa onde Miura está sendo mantida e a alerta que ela está prestes a ser sacrificada por um pacto carmesim. Se ela não se apressar, não sobrará nada de Miura e dela. Meus medos. Então Rin salta para dentro do prédio e congela todos antes de libertar Miura de suas correntes. Mas parece que o mentor por trás de tudo isso sabe que ela está chegando, porque no momento em que ela liberta Miura, o homem chega junto com Cassim. Ele admite que tudo foi obra dele, incluindo o esquema de pequenos furtos de Cassim, pelo qual ele assumiu o crédito. Mas ele não está aqui para lutar porque é apenas um informante, e ele informa que um enorme exército de mais de 3.000 monstros está marchando para as muralhas da cidade e eles estão prestes a liberar o inferno sobre seus cidadãos se demorarem mais. Entre fazer justiça ao homem e a segurança dos cidadãos, ambas as garotas escolhem a última opção, então elas imediatamente partem para a Guilda dos Aventureiros para relatar o que está acontecendo.
Com a cidade em perigo, Gerard ordena que Marie emita um chamado às armas para todos os aventureiros na cidade e áreas próximas se reunirem no salão da guilda, pois estão prestes a se dirigirem para sua primeira guerra contra monstros. Embora ele realmente queira a participação de Toichi, tanto Rin quanto Miura o asseguram de que farão o que Toichi não pode, que é estar presente fisicamente em 2 lugares ao mesmo tempo. Lemia também se junta ao grupo, porque ela sabe que eles vão precisar de sua ajuda na maior batalha deles até agora. Uma hora depois, a maioria dos aventureiros chega ao salão da guilda e começam a planejar o que fazer para evitar que um cerco aconteça. Mas dado o número deles, Lemia acredita que não podem desperdiçar nenhum recurso em uma batalha de atrito, já que na hora que tentarem isso, serão praticamente cadáveres ambulantes. Em vez disso, ela opta por um plano melhor de destruir os monstros com uma explosão mágica de grau tático, o que será cansativo até mesmo para ela. Mas Rin tem uma ideia melhor e se oferece para fazer outro de seus experimentos mágicos mais engraçados e malucos. Sua ideia é basicamente fazer uma explosão de vapor, que normalmente acontece com vulcões. Ao ouvir suas ideias malucas, tanto a guilda, Lemia e Miura apenas deixaram ela fazer o que quisesse. Quando chega a primeira luz da manhã, a primeira horda de monstros chega e ela pacientemente espera antes de colapsar uma grande parte das planícies, fazendo com que a maioria dos monstros caia em um buraco. Então ela começa a afogá-los com grandes quantidades de água antes de vaporizá-la com uma grande bola de fogo, transformando toda a cratera na pior recriação possível da erupção de Pompeia, sujeitando centenas de pobres financiadores a horrores artificiais além de sua compreensão. Com a onda inicial destruída, Gerard reúne todos para contra-atacar e manter a iniciativa. Enquanto isso, nos níveis subterrâneos da cidade, um golem de terra quase esmaga Ana, mas Taichi a salva e promete que enquanto ele estiver por perto, não permitirá que ninguém ou nada a machuque. Ele lança um contra-ataque e destrói imediatamente o golem em um único golpe, o que abre a próxima sala, levando-os ao encontro mais terrível até agora. Dentro, há um ninho cheio de goblins vermelhos enfurecidos impulsionados pela insanidade do Twitter e Pacto Carmesim, que também estão sendo comandados por 2 pestinhas chamados Melo e Milo. Toichi pergunta às crianças o que elas vão fazer e as crianças dizem a ele que os goblins têm ordens para atacar a cidade e todos nela. Ele os avisa que os goblins não vão seguir suas ordens, mas os pestinhas usam a mesma esfera de Pacto Carmesim, liberando os goblins contra ele e Ana. Mas assim que terminam o ritual, a bola de cristal quebra e de repente os goblins mudam de lado e começam a atacar as crianças também. No entanto, ele salva as crianças de uma morte certa e de quaisquer horrores que os goblins geralmente fazem com os pobres aventureiros no anime Goblin Slayer. Ana já está cercada de goblins, então ele leva as 2 crianças e deixa ambas aos cuidados de Ana como prática para se tornar uma mãe solteira no futuro. Taichi ajusta então seu escalonamento de poder ao mínimo para minimizar o consumo de capacidade mágica. Após algumas horas de luta, ele e o restante viajam de volta à superfície, juntando-se a Gerard e ao exército de aventureiros. Ao mesmo tempo, os monstros do Pacto Carmesim começam a aparecer com 3 ogros horríveis comandando-os. Lemia e as meninas enfrentam os ogros sozinhas, pedindo ao orvalho para cobri-la enquanto ela está entoando seu feitiço mais poderoso. Depois de alguns segundos, ela lança seu ataque final e o direciona aos ogros, mas por algum motivo eles são super resistentes e ainda estão de pé depois de receber toda a força do feitiço dela. Ouvindo a explosão, Taichi diz a Ana para ficar com os feridos e tratá-los enquanto ele vai apoiar Lemia e os outros. No entanto, quando ele chega ao local, vê como Rin não consegue derrotar um dos ogros e se resigna ao seu destino. Quando o ogro está prestes a transformá-la em purê de tomate humano, ele bloqueia completamente o golpe, salvando a mesma idiota que pode usar seus poderes de ar para se impulsionar fora de perigo para salvar Miura. Mas nesta luta em particular, não pode. Lemia segue e Miura leva Rin com ela, quando ele diz a elas que cuidará dos ogros restantes. Então as 3 meninas recuam para a segurança enquanto ele troca golpes com o gigante, esmagando facilmente o monstro com um soco. Mas os remanescentes do exército de monstros ainda são numerosos, e agora estão se dirigindo para a posição deles. Então Taichi diz a Lemia e aos outros para segurá-los por enquanto, deixando os magos gêmeos de terra adicionarem as fileiras enquanto ele lida com os generais ogros restantes. Enquanto o resto do exército de aventureiros está lutando contra os monstros restantes, Lemia e as 2 garotas vão na vanguarda, destruindo qualquer um dos monstros de elite restantes, destruindo até mesmo os monstros do Pacto Carmesim com seu poder mágico combinado. Enquanto isso, Taichi enfrenta os 2 generais ogros restantes. Mas de repente, o chão começa a tremer violentamente e antes que ele possa terminar com os últimos generais, um dragão de 2 cabeças emerge do solo, liberando todo o seu poder no céu, fritando centenas de pássaros que só estavam tentando ser pássaros. Ambos os exércitos param em admiração ao poder do dragão, mas Rin e os demais imediatamente vão até Toichi para ajudá-lo na batalha.
Ele pergunta se todas as lutas realmente desencadeiam uma batalha de chefe de repente, mas Lemia explica que é completamente impossível porque os dragões estão acima tanto dos homens quanto dos monstros. E segundo ela, eles geralmente não dão a mínima para a guerra, ou seja lá o que ambos os lados lancem um contra o outro. Então essa é a primeira vez que um dragão aparece, e eles não fazem ideia de porquê. Dada a situação atual, Taichi pede a Lemia para voltar à cidade e evacuar os cidadãos se as coisas piorarem, pois ele enfrentará o dragão de 2 cabeças sozinho. Rin fica com ele, dizendo que eles fazem as coisas juntos, como de costume. Mas ele diz que ela deve se afastar, porque se o dragão tentar destruí-la, ele agirá por reflexo ao tentar salvá-la, e isso provavelmente será o suficiente para acabar com ele de vez. Depois de dizer isso, ele imediatamente corre em direção ao dragão e começa a lutar com ele. Mas o dragão simplesmente bloqueia o seu ataque mais forte, mandando-o voar como se fosse um idiota qualquer como o Krillin. Mas Rin não deixa a batalha até que Taichi realmente enfrente o dragão de frente, e uma das cabeças lança uma bola de fogo nela, avisando-a para ficar longe dessa luta. Mas as coisas pioram rapidamente quando Anna também aparece no meio da batalha, aparentemente fora de si. Só quando ela consegue falar com ele é que ela se recupera e não tem ideia de como diabos ela acaba em um lugar onde não pertence. Taichi tenta dizer para ela seguir em frente e recuar, mas uma das cabeças do dragão lança uma bola de fogo neles. Então Anna tenta salvá-lo empurrando-o. No entanto, a bola de fogo de alguma forma a atinge no estômago, fazendo-a morrer em segundos em vez de ser incinerada em pó. A morte de Anna faz com que Taichi tenha um grande aumento de poder, devido a toda a raiva intensa e ódio que ele sente dentro dele, que é o requisito para utilizar totalmente o poder de Ariel. O Elemental do Vento pede desculpas a ele por sua incapacidade de salvar Anna, dando-lhe poderes para protegê-la, porque uma das regras principais do mundo é que Taichi e ela consintam mutuamente em um pacto vinculativo. A única vez que ela permitiu que ele tivesse um aumento de poder não vai acontecer uma segunda vez. Caso contrário, ela sentirá a pior dor possível. Ela explica que é trabalho dele comandá-la como um invocador de espíritos, e para isso, ele precisará de emoções puras como raiva ou ódio, e espíritos como ela não podem usar seus poderes sem o comando do invocador, sem seu comando. Ela pede para ele entrar em um pacto formal com ela para usar seus poderes ao máximo, e para isso, ele deve ter a convicção de se comprometer em ser um invocador, seu mestre. Ao ouvir essa revelação, Taichi diz a ela que não é culpa dela, mas dele, porque lhe faltava a determinação e convicção para usar seus poderes corretamente. Ele sabe que é culpa dele e que ele recebeu o que merecia. Tudo porque ele é um covarde demais para usar um poder que pode nivelar nações inteiras e derrubar civilizações, enviando-as de volta à Idade da Pedra de uma só vez. Percebendo o que pode perder por ser fraco e patético, ele assume totalmente a responsabilidade de ser o homem mais poderoso do mundo, e fortalece sua determinação para finalmente aceitar a proposta de Ariel, comandando-a a emprestar seus poderes a ele. Ao voltar para o Reino Mortal, ele deixa Anna com Rin e enfrenta o dragão para a segunda rodada. Desta vez, ele se tornou um invocador completo, comandando toda a força do vento. Com esse poder, ele pergunta ao dragão por que ele está se intrometendo nos assuntos humanos, como lutar contra monstros, e o dragão diz que se ele conseguir derrotá-lo, ele responderá suas perguntas. O dragão então voa alto no céu e lança um raio duplo de gelo e fogo. Então Taichi o contra-ataca com seus poderes de vento, jogando o dragão no chão com um golpe. Quando o dragão se recupera, ele honra seus termos e finalmente lhe conta o que está acontecendo. Aparentemente, a razão pela qual ele aparece na batalha é para testar os poderes de Taichi e ver se ele está realmente à altura da tarefa, porque um certo indivíduo pediu sua ajuda e ele deu seus poderes a essa pessoa misteriosa, porque ele acreditava nos ideais que essa pessoa defende. Além disso, Taichi e Rin chegaram ao seu mundo não apenas porque foram convocados por acidente ou algo assim, mas eles desempenharão um papel importante em uma grande batalha que decidirá em breve o destino do mundo. Antes de partir, o dragão diz a Taichi que de agora em diante, todas as suas ações e para onde quer que elas o levem são guiadas por aquela pessoa misteriosa, goste ele ou não. Ele avisa que inimigos mais fortes logo se tornarão um obstáculo para ele, e se ele quiser proteger o que lhe é mais precioso, terá que se tornar mais forte do que é agora. E assim, a batalha termina com a vitória suprema do exército dos aventureiros, tudo graças aos esforços de Taichi e Rin. Após a batalha, os cidadãos de Asper terão agora que limpar a bagunça, incluindo consertar o terreno que Rin destruiu, assim como os enormes buracos deixados pelo rescaldo da batalha. Nos próximos dias, a cidade está lentamente construindo suas rotas comerciais e estabilidade econômica. Mas Taichi ainda lamenta a perda de sua amiga, Anna. Ele poderia facilmente ter conquistado ela se não fosse pelo idiota que é aquele cara de duas caras. Graças à morte dela, no entanto, ele agora tem poder suficiente para proteger todos, incluindo as futuras garotas de anime que a trama colocar em seu caminho.
Alguns dias depois, ele e Rin viajam de volta à casa de Limia, onde ele mostra Lizariel como sua nova invocação elemental. Todos o elogiam por seu novo poder, mas as coisas ainda não terminaram, pois de repente, uma carruagem da capital real de Wenifex chega. Uma mulher chamada Alcina Norman se apresenta como uma pajem real e filha do nobre Marcos na capital, informando que o próprio rei Gilmore está solicitando sua presença imediata. Então o grupo viaja com ela. No caminho, Rin pergunta se há algum problema na corte, especialmente porque todos foram convocados tão abruptamente. Rin está certo porque Alcina lhes diz que, de fato, há um problema no tribunal. Nas últimas 3 décadas, o reino mágico de Elistan, que inclui a cidade de Aspire e muitas outras, tem sido governado pelo equilíbrio de poderes entre a facção do rei Gilmore e o conselho do duque Dortis Haem. No entanto, a política externa diplomática do rei Gilmore é fortemente contestada pelo duque, seu irmão mais novo, em cada passo do caminho, causando uma divisão entre os dois irmãos, bem como entre suas respectivas facções. O rei Gilmore acredita que enviar magos como parte de sua busca por diplomacia e internacionalização fortalecerá o reino, mas o duque Dortis Haem acredita que isso é tolice, porque seus magos são a força e o orgulho do reino mágico de Elistain. Enviar eles para missões diplomáticas vai enfraquecer seriamente o poderio militar e as defesas do reino, o que pode levar outras nações a explorarem essa fraqueza evitável. Então, há uma revolta se formando que pode acontecer a qualquer momento, e o rei Gilmore pede que os 4 heróis de Aspire ajudem a resolver o conflito antes que se transforme em uma guerra civil sangrenta. Quando eles chegam à capital, no entanto, eles percebem que é praticamente uma cidade fantasma, e as pessoas fecham as janelas sempre que Tahiti olha para elas. A situação é bastante sombria, mas fica mais evidente quando um assassino tenta eliminar Alcina, o que Tahiti habilmente impede de acontecer. Após aquele incidente, o grupo entra diretamente na Sala do Trono, onde o rei Gilmore e sua corte estão esperando, mas a atmosfera da sala parece tensa, e olhos atentos seguem seus movimentos de perto. Então, Alcina quebra o gelo apresentando o grupo a Bella, a chefe de magos, General Sumela, o comandante do exército, e Princesa Charlotte Elistan. Poucos segundos depois, o rei Gilmore chega e se apresenta, elogiando Tahiti e os outros por seus esforços durante a defesa de Aspire. Mas Limia o interrompe e pergunta casualmente o que ele realmente quer. Todos ficam chocados ao ouvir essa demonstração de insolência, porque é a primeira vez que veem alguém falar tão casualmente com o rei, o que normalmente é punido com decapitação. Então, Gilmore dispensa todos e manda que se retirem por enquanto, porque eles vão discutir negócios. Uma vez que todos saem da sala, Gilmore diz a ela que ela não mudou nada, indicando que eles já estiveram no mesmo nível, mas ele muda para a verdadeira razão de estarem aqui em primeiro lugar, as travessuras do Duque Dortis Haem. No entanto, Limia o interrompe novamente e diz a ele que eles só aceitarão o trabalho se ele puder atender às suas exigências. Então, Gilmore simplesmente aceita seu destino e segue em frente. Antes de partir, ela confirma se Gilmore é o responsável pela convocação de Tahiti e Rin, e ele admite que realmente é, e a razão para isso é ajudá-los a conter a possibilidade de uma rebelião com seus poderes. Ao ouvir isso, Tahiti avança e confronta o rei, porque ele basicamente os privou de uma vida adolescente normal ao lançá-los diretamente em um mundo onde quase morreram para um cavalo dopado. Mas agora eles terão que lidar com uma guerra civil que um adolescente não deveria enfrentar, forçado a se tornar as armas do rei para matar seus inimigos. Além disso, Limia e Miura dizem a ele que a dupla vem de um mundo pacífico onde não há guerra, então é uma situação realmente complicada, mas Gilmore garante a eles que assumirá total responsabilidade. Na reunião, Tahiti e Rin finalmente conseguem descansar, mas Alcina visita o quarto deles, trazendo a princesa Charlotte. Charlotte pede desculpas a ambos, revelando que é uma maga capaz de usar magia do espaço-tempo, e a verdadeira maga que na verdade os convocou em primeiro lugar. Ela pede desculpas por ter convocado os dois e os colocado em uma zona de monstros. Segundo ela, a razão pela qual ela os convocou é porque ele acredita na visão do rei Gilmore de trazer paz e estabilidade ao reino através de medidas diplomáticas. E ela compartilha o mesmo desejo de levar a nação a um amanhã próspero. E como ela sente fortemente pela missão do rei Gilmore, ela acredita que deve cumprir seus deveres como princesa, usando seus poderes para invocar qualquer forma de vida capaz de entender sua língua e seus sistemas mágicos, assim como sua agenda política. Esses requisitos se encaixam em Tahiti como o escolhido, mas devido à negligência de Charlotte, Rin também é teletransportada junto com ele quando os assassinos do Duque invadem a sala de invocação. Ela pede desculpas pelo que aconteceu, especialmente para Rin, porque segundo ela, realizar a mesma magia de invocação só pode ser feito uma vez na vida. Então, basicamente, o destino de Tahiti e Rin está selado, porque eles não podem voltar tão cedo.
mas Charlotte promete que assim que a Guerra Civil acabar, ela fará tudo o que puder para enviá-los de volta ao Japão, jurando isso por sua alma. Mas o cara diz a ela para não se preocupar porque eles fizeram amigos ao longo do caminho e mesmo que um deles tenha morrido, todos compartilham o mesmo desejo de proteger as casas de seus amigos, que inclui todo o país. Limia então invade a sala e diz a eles para se prepararem porque eles vão lutar na arena do castelo, especialmente Taichi. O general Sumela aparece logo depois, dizendo a ele que precisa avaliar seu valor porque o rei Gilmore valoriza sua presença, mas ela não consegue saber se eles são apenas fracotes ou realmente diferentes. Então, para provar isso, ele terá que lutar com ela. Sem desperdiçar um segundo, ela imediatamente entra em ação e o ataca. Taichi consegue aparar os golpes com sucesso, mas tem dificuldade em manter a postura devido aos ataques incessantes de Sumela, diferente de tudo o que já experimentou antes. Então, ele tenta usar os poderes de Eri, mas percebe que isso pode realmente matar o general. Em vez disso, ele apenas aprimora seu corpo o suficiente para quebrar as duas espadas ao meio, forçando-a a lutar em combate corpo a corpo. Mas depois que ele derruba Sumela com sucesso, ela também o derruba, pedindo-lhe que a aceite como esposa, chegando ao ponto de se oferecer para ser sua concubina se ele já tiver alguém em mente. Ela diz a ele que valoriza pessoas fortes, e como ele é forte, ela adoraria ser sua esposa, exigindo ter pelo menos 3 filhos com ele. Mais tarde naquela noite, ele convoca Eri e fala sobre sua dificuldade em lidar com um imenso poder, porque ele sabe que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e ele não é o tipo de pessoa que sempre assume responsabilidades. Eri aponta que ele provavelmente só tem medo de ferir pessoas, mesmo aquela que o machucarão de qualquer maneira. Esse medo leva à sua ansiedade e à evidente fraqueza de se dedicar a uma causa que vale a pena, como proteger as pessoas ao seu redor, porque fazê-lo também significa que ele terá que machucar pessoas para proteger aquelas de quem ele gosta. Especialmente Rin, que ele não quer que suje as mãos com o sangue de outra pessoa. Ele quer que Rin tenha uma vida escolar feliz e normal como um adolescente comum, então prefere fazer o trabalho sujo em vez de arrastá-la para os problemas com ele. Então, após essa conversa, ele visita o quarto dela e a encontra saindo do banho. E ao vê-la, ele imediatamente começa a fazer flexões em comemoração. No dia seguinte, enquanto olha ao redor do palácio, ele encontra Rin regando as plantas. Ela menciona quão desolado está o estado do jardim, o que reflete a cidade capital e a nação como um todo. E as coisas estão prestes a acontecer muito rápido, porque de volta à sua propriedade, o Duque Dorisheim acabou de permitir que Marcus Nilgan lançasse um ataque preventivo e iniciasse um cerco à cidade de Wenefix, mobilizando um exército de 1000 soldados chegando ao amanhecer do dia seguinte. A chefe dos magos, Bella, relata a Gilmore e informa-o sobre a situação atual em que se encontram. Então, Gilmore ordena tanto a ela quanto a Sumela que mobilizem suas forças e se preparem para o ataque. Então, Sumela informa todos sobre o plano, e parece que o exército de 1000 homens é todo o pessoal que eles podem dispor. Se o pior acontecer, ela enviará tanto Rin quanto Taichi para dar o golpe final. Mas Taichi duvida de suas habilidades e pensa que será melhor caçar monstros em vez de humanos. Então Lemia diz para ele parar de pensar como um beta e focar na mentalidade Sigma, que é proteger seus entes queridos mesmo que tenha que machucar alguém. Mais tarde naquela noite, ele visita a Rin e ela pede para ele ficar com ela por enquanto. Ela se lembra dos velhos tempos, pensando que eles costumavam fazer coisas bobas juntos. Mas agora é muito mais bobo porque eles podem simplesmente vaporizar alguém até a morte. Além disso, eles têm poder que um garoto ou garota comum do ensino médio não deveria ter. Então isso a deixa ansiosa e com medo, mesmo quando estão prestes a entrar em uma guerra civil. Então Taichi diz a ela que ela não precisa lutar porque é ele quem foi convocado em primeiro lugar, e lutar contra as pessoas não deve ser sua prioridade daqui pra frente. Mas ela insiste que essa também é a luta dela, porque ela escolheu ir com ele, e mesmo que esteja assustada e com medo de machucar as pessoas, ela também lutará pelo que acredita ser certo e protegerá as pessoas mais importantes para ela, assim como ele. Taichi entende sua determinação e aceita sua convicção, mas promete que irá protegê-la, custe o que custar. Mas justo quando ele está prestes a agir, ele sente que algo está errado e imediatamente fecha as janelas. No outro cômodo, Lemia também percebe a presença de alguém e imediatamente se dirige para o quarto. Poucos minutos depois, um assassino entra no quarto deles e apunhala a cama, mas não há ninguém lá. Taichi entra na sala com as garotas esperando interrogar o assassino para extrair mais informações. Mas o assassino avança sobre eles, faca na mão, fazendo com que Taichi reaja por reflexo, batendo nele por tentar atacar Rin. Mas Lemia o para, o que o assassino aproveita para pular do ônibus de batalha como se estivesse no Fortnite. No dia seguinte, as forças reais estão prontas nos portões da cidade, aguardando o confronto destinado entre seu exército e os insurgentes de Dutortusheim. Inicialmente pensaram que iriam lutar apenas contra 1000 forças, mas parece que foram reforçados com mais 2000.
Com as linhas inimigas confirmadas, Teiichi prossegue com o plano e libera o poder de Ares, criando um grande desfiladeiro entre o exército de Dr. e as forças do capital. Mas Marcus Nogun contra-ataca com sua magia, lançando uma chuva de feitiços de artilharia, causando estragos nos números superiores das forças do capital. Teiichi analisa a situação e parece que Marcus e seus magos estão com um anel mágico que consegue lançar feitiços sem nenhuma desvantagem. Lemia acredita que esses itens vão drenar a força vital dos usuários enquanto eles os utilizam, o que não faz parte do plano deles. Teiichi quer evitar o máximo de baixas possível, pois eles ainda são cidadãos do país, e ele não quer que uma guerra sem sentido escale ainda mais. Então Lemia elabora um plano. E usa o poder de Rin para criar chuva, desfazendo a concentração dos insurgentes antes de chocá-los como se estivessem sendo pegos. Um dos assistentes do Duque, Inimicus, aparece diante de Marcus e explica a ele o que está acontecendo, tudo antes de esfaqueá-lo até a morte. Com Marcus derrotado e suas forças muito paralisadas para se mover, as forças do Capitólio vencem por padrão e capturam com sucesso uma grande parte das forças do Duque. Com o Capitólio seguro após o cerco, todos começam um grande banquete, celebrando sua primeira vitória contra si mesmos. No entanto, ainda é muito óbvio que o Duque não vai deixar isso passar. Uma paz temporária não significa realmente que acabou, porque no dia seguinte, o Rei Gilmer os convoca novamente para discutir seu próximo movimento. Mas antes de mais nada, ele recompensa os esforços deles, deixando que escolham do arsenal real, onde estão todas as armas lendárias do reino. Charlotte se esforçou para convencê-lo a deixá-los usarem as armas para si mesmos, para que possam ganhar mais batalhas para eles. Mira pega uma das adagas de Mithril, Rin pega um cajado lendário, Limia pega um anel mágico, e como todo homem deseja mais que tudo, Taichi escolhe uma katana. Com o grupo armado e pronto, Sumela o desafia novamente para um duelo, especialmente agora que ele está muito mais forte do que há alguns dias. No entanto, os efeitos de comer demais ainda o desgastam, então ele faz um esforço para visitar o mercado local. Lá, ele foi tratado como uma celebridade, pois todos os cidadãos, até mesmo as crianças, reconheceram que ele era seu herói e salvador. Todos admiram sua valentia e poder excepcional, porque graças a ele, todos estão seguros. Mas eles não são os únicos a observá-lo, porque quando ele sai do mercado e entra em um beco isolado, ele finalmente desafia os olhos atentos a se revelarem. Acontece que é Cassim quem o estava observando o tempo todo, desde a Guerra dos Monstros. Ele não vê Cassim desde a última briga deles, e ele se pergunta o que aconteceu com o braço dele. Então, Cassim explica que foi por causa dele. Claro, Taichi não sabia disso, porque depois da briga, ele desmaiou e ficou em coma por uma semana inteira, então ele não sabia que quase matou Cassim. Então, alguns segundos depois, ele subitamente se lembra de ter feito o ato e pede desculpas por desarmá-lo. Mas Cassim diz a ele sua intenção de acabar com ele de uma vez por todas. Ouvindo isso, Taichi diz que lutará com ele em algum lugar vazio, longe dos civis aleatórios que subitamente apareceram atrás de Cassim. Mas se ele tentar fugir da luta, Cassim o avisa que garantirá que todos na cidade morram envenenados. Então, ele não tem escolha a não ser cumprir as exigências de Cassim. Os dois chegam ao lugar isolado, mas Cassim diz a ele que terá que limitar seus poderes, porque o motivo pelo qual Taichi venceu da primeira vez foi por causa de suas trapaças. Então, desta vez, ele será forçado a lutar de forma justa, e sem a ajuda de Eri, usando apenas suas habilidades mágicas. Eri o avisa para não lutar no duelo, mas Taichi já decidiu e não quer recuar dessa luta, especialmente depois do que fez a Cassim. Ele promete que também tomará seu braço restante por causa da tolice de desafiá-lo. Ele diz a Cassim que vai dar uma surra nele e fazê-lo comer usando os pés pelo resto da vida. Assim que Taichi está em posição, Cassim usa o item e isso imediatamente reduz o poder de Taichi ao nível de Cassim. Com os preparativos completos, Taichi começa com um Rasengan, mas Cassim contra-ataca com um ataque corpo a corpo, lançando projéteis por onde Taichi vai. No entanto, Taichi o desarma, então ele opta por um contra-ataque por meio de seus ataques mágicos. Quando eles se aproximam um do outro, ambos recorrem a se socar até ficarem cansados, mas Cassim termina seu turno lançando uma versão de supermercado da bola de energia do Goku. Então Taichi usa as habilidades de Zoro, cortando a bola de energia e mandando Cassim voando para perto de uma parede de tijolos. Tomando outra derrota nesta luta, Cassim finalmente admite que Taichi é simplesmente diferente. No entanto, a luta deles não acabou, porque o artefato mágico que limita o poder de Taichi de repente libera uma aura muito maligna. Cassim diz a ele que ele só precisa destruir o item mágico para liberar as restrições em seu poder, mas a entidade maligna escapa do item e tenta atacá-lo. Taichi ataca a entidade sem forma, mas não causa dano, e ela começa a revidar atacando-o com seus projéteis.
Felizmente, Grami está assistindo à luta deles e imediatamente vai resgatá-lo cortando a entidade sem forma ao meio. Mas não tem corpo físico, então ela literalmente não fez nada além de aumentar o problema. Cassim diz a eles que deveriam destruir o item, embora ele esteja mais próximo dele. Então Grami joga sua espada no item, liberando sua restrição em Tahiti. No entanto, isso é um erro, porque o poder total do item maligno também foi liberado junto com o poder de Tahiti. Mas esta é apenas uma tarefa fácil para ele lidar, especialmente agora que ele recuperou seus poderes. Então, ele rapidamente convoca Eri para o seu lado, utilizando todo o seu poder e encantando sua katana com relâmpago, obliterando a entidade em um só golpe. Mais tarde naquele dia, Grami conta a ele por que Cassim é tão obcecado por ele e por que perder mais uma vez realmente o machuca. Mas a conversa deles é interrompida quando a guarda da cidade soa o sino, sinalizando a declaração de guerra do exército rebelde. Então, mais tarde naquela noite, as forças da capital se preparam para outro cerco à cidade. Dentro do quarto, Tahiti diz a Rin que fará o possível para protegê-lo, mas ela recusa, afirmando que vão lutar juntos e ela não será uma protagonista feminina inútil, assim como em muitos animes isekai. Poucas horas depois, o amanhecer chega e as forças de Marcus Marquese preparam-se para um ataque total ao Capitólio. Mais tarde naquela manhã, as forças rebeldes finalmente chegam ao campo de batalha e agora aguardam o sinal do Duque. Inimicus, o braço direito do Duque, garante a ele que eles têm mais do que forças suficientes para lidar com os exércitos da capital, bem como contramedidas contra os poderes avassaladores de Limia e Tahiti. Após garantir sua posição e acampamento, o Duque Dortis Hiem finalmente dá a ordem para começar o cerco. De volta ao acampamento do Capitólio, o rei Gilmore reúne suas forças e diz a eles que... Salafrário Duque. O Duque Fraudulento e seu exército de trapaceiros mentalmente desafiados. Ao sinal do general Sumela, as forças do Capitólio avançam com toda a sua força e colidem contra as forças rebeldes. Rin, Lemika e Miura juntam-se à vanguarda e ajudam com equipamentos enquanto o general Sumela dirige o fluxo da batalha. Uma aventureira de classe A chamada Suzuru entra na batalha e desafia Rin, enquanto Marcus Marquese enfrenta Miura, propondo que, se ela perder, ela será adicionada ao harém inexistente dele. Em algum lugar no campo de batalha, um completo desconhecido desafia Lemika em uma batalha mágica, anulando sua magia. Contudo, esses tolos são meros peões, apesar de seu poder, porque todos estão desajustados, como jogadores de nível iniciante enfrentando campeões mundiais. Com a batalha já em andamento, Tahiti usa seu poder para localizar o acampamento do Duque Dortis Hiem, pulando toda a batalha ao enfrentar sozinho os guardas do acampamento do Duque. Após fazer uma aterrissagem de super-herói, ele rapidamente aniquila os guardas do acampamento e entra casualmente na sala de guerra do Duque sem muita dificuldade. Todos ficam atônitos com seu aparecimento repentino, porque não é normal que um oponente apareça aleatoriamente no coração do acampamento inimigo. Dortis Hiem reconhece o talento de Tahiti e sabe muito bem que ele e seus guardas estão literalmente falando com o indiscutível melhor de todos os tempos. Então ele manda todos recuarem e deixarem Tahiti agir. Quando todos os guardas finalmente saem, Dortis Hiem pergunta por que ele está em seu acampamento, e ele diz ao Duque que está lá para acabar com a guerra o mais rápido possível para evitar derramamento de sangue desnecessário e salvar o poder militar deles. Ele negocia com Dortis Hiem e diz a ele que se ele recuar junto com suas tropas, serão perdoados por sua insolência, e quem morreu aqui é o único perdedor. Mas Dortis Hiem diz que, embora alguns deles possam morrer, ele sabe que esse é um sacrifício que está disposto a fazer, e não pode recuar do que acredita ser certo. Eri tenta argumentar para mudar sua opinião, mas a decisão do Duque é final, e ele lutará até seu último suspiro para alcançar seu objetivo. Mas antes de fazer isso, ele questiona o poder de Tahiti e sua decisão de se abster de tomar a capital ou mesmo o mundo, apesar de ser abençoado com um imenso poder. Ele pergunta por que ele está permitindo que Gilmore o use como quiser, em vez de se tornar um rei ele mesmo. Mas a resposta de Tahiti é simples: ter responsabilidade é uma droga, e ele preferiria se tornar poderoso, e não estar preso a nenhuma conversa política fiada como ajudar seus cidadãos ou investigar por que uma vaca está desaparecida de uma fazenda há 2 anos. Então, o Duque pergunta por que não se tornar um ditador e fazer todos os outros sofrerem absolutamente, mas ele apenas diz a eles que nem vale a pena, porque forçar as pessoas a gostarem deles é simplesmente patético e triste. Ouvir sua resposta faz o Duque cair na risada, porque as coisas teriam sido diferentes se Tahiti estivesse do lado deles. Mas como eles já estão aqui, ele não pode se dar ao luxo de perder o que já está perdendo, então ele manda Tahiti se foder. Mas enquanto estão ocupados fingindo ser filósofos gregos, Inimicus já está capturando os corpos do exército derrotado do Duque, transformando-os em zumbis sem mente. Alguns segundos depois, a maioria dos soldados no campo de batalha se tornam zumbis enlouquecidos graças ao plano de Inimicus.
Toda a planície foi transformada em um campo de criação de zumbis sem mente, e tudo até este momento foi planejado desde o início pela mulher misteriosa que estava por trás de tudo o que estava acontecendo, incluindo a chegada de Teiti a este mundo. É a mesma mulher a quem o dragão de 2 cabeças está servindo, e tudo o que está acontecendo agora, incluindo a guerra civil, foi causado por ela. Mas eles têm assuntos mais urgentes para lidar do que uma mulher intrigante, porque o que Inimicus desencadeou é reminiscente de um mesmo evento que ocorreu há 200 anos. Este evento ficou conhecido como a Rapsódia Sangrenta, um massacre em todo o país que foi desencadeado durante a guerra entre os impérios de Galjan e Santos Católito, causando a morte de mais de 700 mil civis, incluindo a maioria de seu pessoal militar. A Sangrenta Rapsódia começou quando um mágico usou o mesmo feitiço que Inimicus está usando, o Devorador de Mentes, que drena a esperança de vida dos indivíduos afetados enquanto os subjuga a uma loucura furiosa, impedindo-os de morrer mesmo quando são mortos. Aparentemente, Inimicus também está agindo com base no grande plano da mulher intrigante, porque esta Rapsódia é também um teste para ver se Teiti é realmente capaz de fazer algo mais do que ele é capaz agora. E se ele falhar aqui, o mundo estará praticamente condenado num futuro próximo. No entanto, Inimicus não está nem aí porque o que ele busca é poder, e a Rapsódia Sangrenta vai dar isso a ele. Ele ordena epilepticamente seus soldados a cometer crimes de guerra e aniquilar todos que não são tão loucos quanto eles. O caos se instala em todo o campo de batalha seguindo suas ordens, fazendo com que o Duque e Teiti se unam para derrotar os soldados enlouquecidos. Poucos minutos depois, Inimicus se transforma em uma espécie de híbrido demi-humano. 200 anos atrás, durante a era dos flashbacks e filtros de história antiga, os países vizinhos, Império Galjan e Império Santo Escoliose, estavam envolvidos em um conflito sangrento, que de um ponto do mapa rapidamente se espalhou para as terras vizinhas. A batalha que eles pensaram que acabaria rapidamente se transformou em seus piores pesadelos, pois os soldados começaram a ter olhos brilhantes e suas mentes e corpos foram consumidos pela raiva e ódio. Os soldados furiosos começaram a atacar os aldeões, e logo o mapa ficou pintado de vermelho, causando inúmeras baixas em todo o continente. O conflito sangrento transformou-se em uma guerra sangrenta, que rapidamente virou um inferno sangrento por causa dos desgraçados por trás disso. E a história se repete mais uma vez, porque Inimicus transforma uma escaramuça de guerra total em uma campanha de Left 4 Dead 2. Lemmy-K teoriza que o evidente círculo mágico acima deles é o que está causando o fenômeno. E se eles não conseguirem rastrear o idiota que está lançando o feitiço, e se X estiver frito, incluindo o mundo inteiro? Sosora e Rin se unem para enfrentar os soldados animados, mas Sosora está derrotando os soldados mais rápido do que ela pode pacificá-los. Então Rin usa seus poderes Yuri para persuadir Sosora a trabalhar a seu favor. Assim, elas podem resgatar os soldados em vez de desmembrá-los. De volta ao acampamento do Duque, Teiti usa seus poderes para desativar os soldados enlouquecidos, mas não é o suficiente para pará-los porque os soldados continuam voltando. Dortis Hien pergunta a ele por que ele não está cortando seus próprios soldados, mas Teiti diz que esse não é o objetivo dele. O Duque diz que qualquer coisa que Inimicus fez foi por causa daquela mulher, e seja lá o que ela está pensando, ela é louca por usar os soldados do reino para seus planos. Mas eles devem suportar e sobreviver a esta provação, porque essa é a única maneira de entender o que está acontecendo na cabeça dela. Dorothean sabe que após esta batalha ele será decapitado porque ele leu o roteiro, então Teiti lhe diz, é o que é, antes de aumentar seu poder para poder se matar. Mas Eri sabe o que está acontecendo e o impede de fazer algo tão tolo como se culpar e escolher o caminho mais fácil. Ele diz a ela para se mover, mas ela se recusa, afirmando que é culpa dela que tudo está indo para o inferno absoluto porque ela não confiou nele. Eri admite que lhe falta a convicção que está pedindo de Teiti, porque todo esse tempo ela tem mentido sobre sua verdadeira identidade e poderes reais, porque sua forma de sininho não é realmente sua verdadeira forma, mas sim uma temporária. Ela admite que tem medo de Teiti e do que ele é capaz de fazer, especialmente porque ele tem poder suficiente para destruir o mundo. E no ritmo que ele está indo, ele pode praticamente acabar com isso em apenas 5 a 7 dias úteis. Ela precisava ver se Teiti estava determinado e cheio de convicção para sua causa e não destruiria de fato o mundo se tivesse a chance de fazê-lo. Porque se ela realmente der seu verdadeiro poder, isso significa que o que Teiti tem agora vai quintuplicar, e isso é suficiente para destruir o mundo 5 vezes. Se ele não puder controlar seus poderes, será ainda pior para todos, incluindo ela. Então ela se despede dele e diz, Psique, porque na verdade ela está revelando sua verdadeira forma e poderes para ele apenas antes de desaparecer completamente. Rin chega logo depois e vai ao seu socorro, mas ela está gravemente ferida. Então ele corre para abraçá-la e pede desculpas por não poder ajudá-la, prometendo acabar com a batalha antes que ela possa se tornar mais um evento trágico para ele. E assim, pela primeira vez, Teiti comanda o verdadeiro poder de Eri e invoca a Rainha dos Espíritos, Sylphid,
destruindo rapidamente o feitiço Bloody Rhapsody de uma só vez. Com o círculo mágico destruído, todos os soldados afetados voltam ao normal e a verdadeira forma de Sylphid é revelada ao mundo. Sussurro rapidamente a reconhece porque ela sabe que é um dos grandes espíritos do mundo, mas as coisas ainda não acabaram porque ele ainda tem mais um obstáculo para vencer, o híbrido demoníaco Inimicus. Teit entra em modo de batalha e enfrenta o maníaco, perguntando quem diabos é a mulher de quem ele está falando, exigindo que ele revele o que sabe sobre a mulher e o que ela quer realizar. Então Inimicus conta a ele o enredo sem spoilers, revelando que ele pode realmente ouvir os espíritos mesmo antes de ser transportado para o mundo. O destino de Teit está ligado à MILF manipuladora em algum lugar do país, e ele é o escolhido dela. Em um futuro próximo, uma grande batalha mergulhará o mundo no caos, e para evitar isso, Teit precisa ser forte o suficiente para lidar com a situação. Todos que servem a misteriosa MILF, incluindo o dragão de 2 cabeças, deixam-na cozinhar porque sabem que valerá a pena quando chegar a hora. E essa mesma mulher se tornará a salvadora deles. Mas para que isso aconteça, ele precisa se tornar sua arma para salvar o mundo de Altia. Mas Teit não quer aceitar demandas tão ultrajantes com uma recompensa ainda mais ultrajante, como baixas civis. Então ele age como Jotaro, liberando sua própria sequência de Star Platinum com socos e chutes, derrotando inimigos com um nocaute técnico. Mas Inimicus está contente por ser poderoso o suficiente para derrubá-lo, porque isso significa que sua missão está concluída, e ele fez o que pôde para cumprir sua parte na batalha que se aproxima. Então, ele insta Teit a acabar com ele, para que ele finalmente possa superar sua fraqueza de ter medo de terminar com as pessoas. Mas o que ele não sabe é que Teit entende a correlação entre poder e responsabilidade mais do que qualquer outra pessoa, porque ele já decidiu que vai se tornar mais forte para proteger mais pessoas, e então ele dá o golpe final, vaporizando inimigos até não sobrar nada. Após a batalha, forças da capital retornam à cidade, ao finalmente derrotarem um dos muitos obstáculos que irão enfrentar daqui para frente. Teit acorda no quarto de Rin, onde ela, Mayura e Lemia o informam que a batalha finalmente acabou. Aparentemente, ele esteve em coma novamente nos últimos dias e todos estão preocupados com ele, incluindo a princesa Charlotte. Com a vitória em Aspire e agora na capital, a paz retorna ao país e os cidadãos terão que consertar a bagunça que deixaram no campo de batalha, assim como da última vez. Mas graças aos esforços de Teit, a Aspire não implodiu e o Rei Gilmore os recompensou com tesouros sobre tesouros que valem mais do que sua classificação original. No entanto, a questão urgente ainda permanece porque há uma MILF no anime que ele ainda não encontrou, e ela é a razão pela qual a vida de todos quase desmoronou. Alguns dias após a batalha, ele reflete silenciosamente sobre o que fazer a seguir. Ele sabe que há mais desafios por vir, o que significa que mais pessoas inocentes estarão em perigo. Mas Lemia diz a ele para não se preocupar porque ele tem o poder, o carisma, e mais importante, as garotas de anime mais poderosas em sua equipe, mesmo que ele faça a maior parte do trabalho pesado todas as vezes. Com sua missão concluída, Teit se despede da princesa e volta para Aspire com as garotas. Antes de partir, Charlotte promete que vai enviá-los de volta ao Japão de qualquer maneira. Depois de se despedirem, Teit percebe o que deve fazer e isso é convencer Kadokawa a conseguir uma segunda temporada. Teit terá uma segunda temporada e descobrirá a misteriosa MILF manipulando a trama. Ele escravizará os 3 grandes espíritos do mundo, comum em Isekai ter poderes incríveis e acabar não conseguindo nada.